fazer nesse nosso vídeo os comentários sobre essas 5 questões que ficaram no vídeo anterior para os senhores resolverem. Então nós vamos fazer o comentário delas. A primeira delas: qual o montante produzido por um capital de 7.000 aplicado a uma taxa de juros mensais de 1,5% durante um ano? Aqui tem esse dado do problema. Senhores, vamos tomar aqui os dados do problema. O montante é a nossa meta, que é aplicada em cima de um capital de R$7.000, numa taxa mensal de 1,5% ao mês, em um tempo de um ano. Já que a taxa e o tempo devem caminhar juntos, vamos ficar então aqui com um ano transformado a 12 meses. Senhores, então vamos aqui aos nossos juros compostos. Então a fórmula do montante é igual a capital que multiplica 1 mais o I elevados ao T. Então, senhores, usando os dados do problema no referido à fórmula, ficamos com o M igual a 7.000, que é o capital, vezes 1, mais a taxa na condição centesimal elevada a 12. Senhores, arrumando aqui o 1 mais o 15 milésimos, ficamos com 1,15 elevado a 12, que é justamente nossa potência dada no problema. E aí, senhores, multiplicando 7.000, que é o valor do capital, vezes a condição do dado, chegamos ao montante aproximadamente R$ 8.369,33. Então, senhores, aí um exemplo sobre cálculo do montante dos juros compostos. A nossa segunda questão, senhores: calcule o valor do capital que, aplicada a taxa de 2% ao mês, rendeu em 10 meses a quantia de R$ 15.237,43. Também temos o dado potencial. Senhores, então nesse nosso segundo problema, a meta é o capital, a taxa ao mês, temos o tempo também já está em meses, tudo bem, melhor ainda, e o montante também é dado. Então, a meta do problema é o capital. Senhores, aplicando novamente a fórmula do montante e usando o velho quem é quem. Então, ficamos com o montante que é dado, que é o 15.237,43. O capital é a nossa meta, ficamos que multiplica 1 mais o I, que é a taxa na condição centesimal, elevada ao tempo, nosso caso 10, nosso período. Então, senhores, ficamos a depender 1 mais o 0,02, chegamos a 1 inteiro e 2 centésimos, elevados ao 10. Senhores, chegamos então a isolar esse C. Se essa potência está multiplicando, ela vai dividindo, ou seja, o valor da potência nós aqui temos. Senhores, dividindo então, aí precisa de uma boa calculadora, então você querendo pode também chegar à divisão desses 15.237,43 por 1,218994. Senhores, essa divisão nos fornece o capital, que é, no caso, R$ 12.500. Então, senhores, aí um exemplo, um pequeno exemplo, uma pequena noção de como você calcular o capital a juros compostos. Senhores, vamos ao nosso terceiro problema. Qual a taxa de juros empregada sobre o capital de R$ 8.000 durante 12 meses, que gerou o montante de R$ 10.145,93? Então, senhores, no nosso caso aqui, a nossa meta agora é a taxa. O capital, R$ 8.000, numa aplicação de 12 meses, e o nosso montante, R$ 10.145,93. Bom, senhores, se vamos aplicar a taxa ao mês, o tempo em meses, a nossa taxa, nós vamos determiná-la em meses, nosso período. Bom, aplicando aqui então a fórmula mais uma vez do montante, já que estamos em juros compostos, é o C que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, senhores, o velho quem é quem? Ficamos com o montante, 10.000 e pouco, capital é 8.000, 1 mais o I. Então, senhores, vamos isolar a potência 1 mais o I a 12. Se o 8.000 está multiplicando no segundo membro, vem dividindo o primeiro. Ficamos então, senhores, com 1 mais I a 12 igual 10.145,93 divididos por 8.000, chegamos a 1,82868241. Senhores, vamos extrair a raiz 12ª desse valor, 1,268241. Senhores, aqui precisamos de uma boa calculadora. Bom,
Mas aí então ficamos com 1 mais I, a raiz 12ª de 1,268241 é o 1,2, senhores. Então aqui chegamos ao final. O I será então o 1,2 menos o 1. Vai fornecer então, senhores, 2 centésimos. Em outras palavras, a nossa taxa equivale a 2% ao mês. Então, senhores, aí um pequeno problema sobre condição de cálculo de taxa em juros compostos. Bom, senhores, vamos ao próximo. Por quanto tempo devo aplicar um capital de R$ 800 a uma taxa de juros de 3% ao mês para que produza esse montante, R$ 1.444,89? Bom, senhores, o nosso problema agora é o tempo. Nosso capital é 800 e a nossa taxa 3% ao mês, o montante. Então, senhores, se vamos trabalhar com a taxa ao mês, o nosso tempo, vamos chegar a ele ao mês. Então, senhores, aplicando ao montante. Nosso montante será capital, que multiplica 1 mais o I elevado a T. O velho quem é quem, né? Ficamos aqui a depender do nosso T, que é a pergunta do problema, um expoente, ó. Então, chegamos, senhor, 800 vem dividindo, e ao dividirmos esse 1.444,89 por 800, dá 1,806. Então, senhores, ficamos a depender de uma equação exponencial. Senhores, só que essa exponencial aqui, tipo mais simples, só são duas bases, nós não temos condições de igualar essas bases. Então, o que fazemos? Vamos aplicar logaritmo em suas propriedades. Então, aplicando logaritmo em ambos os membros da equação, logaritmo aí no caso decimal, base 10, chegamos então a ficar nessa dependência. Trazendo a propriedade de potência, trazemos esse t antecipar o primeiro log, chegamos a ficar nessa dependência de equação. Ora, aqui vamos precisar de uma tábua logarítmica, então de uma boa máquina. Chegamos então que o log de 1,03, então inteiro e 3 centésimos na 10 é o 0,013, e o logaritmo na 10 de 1,806 é o 0,257. Isolando o t, senhores, chegamos então a t igual à divisão do 0,257 por 0,013, que nos fornece 20. E volto a citar, já que aplicamos a taxa ao mês, nós temos o tempo correspondente a 20 meses. Senhores, então aí um pequeno exemplo a respeito. E finalmente, senhores, calcula o montante de um capital de 6.000 aplicado a juros compostos durante um ano, uma taxa de 3,5%. Temos esse dado. Então, nossa meta agora é o montante de um capital 6.000, taxa 3,5% ao mês. O tempo ele forneceu em anos. Transformar ou chamar a igualdade aqui das unidades, né? Taxa e tempo. Um ano equivale a 12 meses. Chegamos então aí à mesma unidade de tempo. E o dado do problema. Senhores, problema montante, juros compostos, é o C que multiplica 1 mais o I elevado a T. Chegamos então ao nosso velho quem é quem. Você não pode errar nessas substituições. Somamos aqui. Ficamos com 1 mais o 35 milésimo, é 1 inteiro e 35 milésimos elevado a 12. É dado o problema que vamos ou devemos trabalhar com esse valor sendo 1,511. Então, senhores, multiplicando 6.000 por 1,511, nos chegamos aproximadamente ao R$ 9.066,41, que é o montante do nosso problema. Bem, senhores, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.